Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Prazer mais uma vez poder participar do Panorama, levando essa tentativa de educação em saúde do idoso. Pois é, o nosso tema de hoje Tirar aqui minha máscara. O nosso tema de hoje é justamente o estresse, né? O estresse é um mal que atinge pessoas de todas as faixas etárias. Contudo, é na terceira idade que muitos indivíduos estão mais propensos a esse distúrbio. Sem dúvida, principalmente em situações especiais. O estresse é um nome, stress, um nome inglês, né, que a gente adaptou ao português, que significa uma resposta a uma ameaça. Então a gente tende o organismo a se defender, tentar lutar, tentar fugir de uma ameaça. Em linhas gerais seria isso. Então essa palavra ela tomou outros conceitos, né, de estresse mental, de estresse físico, de estresse isso, de estresse aquilo. Mas na verdade o conceito de estresse ele significa uma cascata de reações que o nosso organismo processa, que libera algumas substâncias e deixa o indivíduo suscetível a essa cascata de produção. Então a gente fica mais com um nível de cortisol mais alto, a gente fica com algumas alterações, inclusive alterações físicas. O estresse ele também dá alterações, o corpo padece quando a gente está estressado. E os idosos eles estão mais suscetíveis porque eles têm fatores estressores maiores do que a população mais jovem. Eles são mais doentes, então eles têm mais estresse. O fato de ter dor, deixa qualquer uma dor de cabeça, pode deixar uma pessoa mais estressada. O fato deles terem mais convívio com pessoas que falecem, os amigos, familiares, eles têm mais perdas, eles têm mais estresse. A própria forma com que eles foram criados, educados, essa nova constituição familiar, com várias pessoas dentro de casa e um novo mundo, eles tendem a se estressar. E agora com a pandemia, o isolamento obrigatório e por um tempo já prolongado facilita o estresse dessas pessoas. Não só o estresse deles, mas o estresse de quem convive com eles. O estresse do cuidador é uma afecção que está bem ligada a esses períodos de exceção, assim vamos dizer. Uma pandemia, a gente tem uma incidência muito maior de estresse do cuidador, que finda comprometendo, finda refletindo no próprio paciente. O cuidado fica prejudicado porque o cuidador está estressado. Inclusive, finda deixando o ambiente mais vulnerável a um abuso, a uma violência que foi ontem celebrada o dia de conscientização à violência da pessoa idosa. Então o estresse é uma realidade, eles são pessoas mais vulneráveis ao estresse, em virtude das limitações. O próprio envelhecimento favorece aparecimento de estresse na terceira idade, envelhecimento cerebral, envelhecimento físico, e os fatores estressores que são múltiplos, são vários na terceira idade. Como é que a gente consegue identificar, por exemplo, que um idoso está estressado? Como eu falei, Marcos, o sinônimo de estresse, ele perpassa às vezes o conceito per si, aquela reação de luta e fuga, que é esse estresse, aquela reação, aquele desencadeamento de reações no organismo que fazem com que o indivíduo esteja pronto para a luta e para a fuga. Mas quando é que a gente pode identificar? O indivíduo idoso, ele fica mais irritado, está estressado. Então é um sinônimo, né? Irritabilidade, ele não tem mais paciência, ele está muito impaciente ultimamente, está muito irritado, está se irritando com a mínima situação de dificuldade. Uma outra forma de identificar é ele ficando mais calado, ficando mais isolado, ficando sem proatividade, sem volição para se comunicar com as pessoas. O isolamento social e ele isolado já dentro do isolamento. Pouca conversa, pouco apetite, fraco, ele se queixa muito de fraqueza. Os idosos têm essa
essa característica de se queixar de sintomas às vezes vagos, que são atípicos, mas que estão dizendo muito sobre ele. Não, eu sinto uma fraqueza, um cansaço, um estresse, né? Uma sobrecarga, o pessoal até chama, ele pegou um estresse, está com estafa mental, está com a sobrecarga mental. Estresse também denota esse conceito de sobrecarga mental. Então, o humor irritadiço, a própria ansiedade, o fato de estar com pensamento acelerado, se preocupando com tudo, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, se preocupando com todas as pessoas, absorvendo o que uma outra pessoa tá doente, ele acha que também está doente, com medo excessivo no caso da pandemia, de sair de casa, não está no normal dele. Quem cuida dele percebe que o basal dele era um e ele agora está num outro basal. Isso é muito prejudicial. As consequências do estresse, elas são muito prejudiciais no desenrolar da vida. O paciente que tem sobrecarga mental, ele padece, como eu falei, o corpo. Ele sente tensão muscular, ele sente dores outras, como dor de cabeça, ele sente alterações no trato gastrointestinal, como aumento de síndrome dispéptica, ele fica com dor, aquela gastrite nervosa, ele tem alteração no sono, o paciente que está sobrecarregado, está estressado, ou ele dorme demais, fraco, sem energia, ou ele não dorme, fica muito acelerado e não consegue dormir. A própria imunidade, ela tem uma interferência. A gente sabe que o sono ele é quem recarrega nossas baterias, e para a imunidade nada melhor do que uma boa noite de sono. Dormir bem faz bem a imunidade, e o estresse atrapalha isso. O estresse também baixa a imunidade por mecanismos químicos mesmo. O cortisol, que é um hormônio, ele diminui a nossa imunidade, precipita, facilita a gente ter qualquer doença. A gente não está só falando de pandemia, não. O estresse aumenta o risco de infarto, o estresse aumenta o risco de AVC, o estresse aumenta o risco de abandono de tratamento. O paciente descompensa mais, ele está impaciente, sobrecarregado, não está com esperança, ele abandona o tratamento da pressão, do coração, e aí termina no pronto-socorro, abandona o tratamento do diabetes. Então, embora seja uma coisa pouco perceptível, mas está muito frequente, principalmente com 3 meses de isolamento social, com convívio com as mesmas pessoas, sem poder abraçar, sem poder conversar com outras pessoas. Então, estressa, ele se irrita, daqui a pouco estressa o cuidador, e aí é um choque, uma batida de caminhão. Assim, a gente pode ganhar uma bomba que vai explodir a qualquer momento. Então, identifica dessa forma, e as complicações são complicações que podem ser fatais e levar o paciente a óbito, ou mesmo a internar, que tudo começou com o estresse. Justamente isso que perguntar. O estresse na pessoa idosa pode levar à morte? Sem dúvida. Estresse emocional, e aí a gente fala de estresse emocional, ele é um fator de risco para doenças cardiovasculares, para infartar, para ter AVC. Quem tem estresse, inclusive a gente recomenda, da mesma forma que a gente recomenda cuidar do peso, do sedentarismo, fazer uma atividade física, ter cuidado no sal, ou no açúcar, ou nas frituras, nos alimentos industrializados. Controlar o estresse é uma medida que diminui um fator de risco. Por quê? Porque ele pode levar a um infarto, ele pode levar a um AVC, ele pode levar a doenças cardiovasculares. Então ele pode sim matar. Uma pessoa estressada, ela pode ter infarto, pode ter AVC, ter eventos graves por causa de estresse, por causa de que o nível de ansiedade está muito alto, ele está num momento de profunda depressão, em virtude de fatores estressores. Pode sim matar dessa forma. Eu exemplifiquei dessa forma, e de outras formas até indiretas, né, Marcos? E como é que a gente consegue, por exemplo, combater esse estresse? Quais são as principais dicas? Sair um pouco do sedentarismo, ocupar o tempo do idoso? Seriam dicas importantes nesse caso?
Eu acredito que as pessoas que estão ao redor, por mais que não estejam fisicamente, já que os pacientes idosos estão isolados, mas por telefone, alguma forma, eles têm que prestar atenção. Como é que está o humor? Será que meu pai, minha mãe, antes dessa pandemia não estava assim, agora ele tá assado? Porque o paciente ele tem uma dificuldade de perceber que ele realmente está estressado. E às vezes até ele tenta, numa forma de negação, dizer, não, isso aqui eu consigo parar, eu não tô assim, isso é conversa de fulano, de beltrano, e não aceita que está estressado. E as pessoas que estão em volta é que estão sofrendo com aquele distrato que ele, às vezes com uma palavra mais agressiva, ou sofrendo porque ele não quer seguir as orientações de se alimentar de determinada forma, de fazer um exercício físico. Então a forma da gente combater, além de criar uma rotina de atividades, com atividades de relaxamento, com atividade física, mesmo isolado dá para fazer tudo isso, um banho de sol, com alimentação saudável, tentando dormir bem, tentando manter uma rotina com o tempo ocupado e com atividades prazerosas. Além de tudo isso, as pessoas que estão em volta têm que observar e têm que se identificar, tem que levar, é uma urgência. A gente 1 mês, 2 meses, 3 meses, o risco desse paciente ter um acidente, um evento fatal, como eu falei, infarto, AVC, ou ele abandonar o tratamento e descompensar várias outras doenças, é altíssimo. Então o risco de uma violência, como eu falei, dele tentar agredir o cuidador e o cuidador tentar agredir ele, isso não só violência física, mas aí o cuidador pode negligenciar um horário de uma medicação ou dobrar a dose de um remédio que ele está estressado, eu vou dar mais um remédio desse aqui para ele dormir. Ele faz uma queda e essa queda acha-se que foi um acidente, e na verdade foi começou com estresse, foi para uma violência do cuidador, um abuso, porque ele deu a medicação errada. Os cuidadores têm que estar atentos, que eles são responsáveis por isso também. Se identificar estresse, eles têm que tentar comunicar, têm que tentar buscar auxílio, tratar, porque eles ficam em risco também de até mesmo de agir de uma forma que eles não queriam, de outra forma. Então, criar uma rotina com atividades prazerosas, com atividades lúdicas, com atividade física, com banho de sol, com bom sono, alimentação saudável, um ambiente leve, né? Às vezes a convivência pode criar um ambiente pesado, evitar conflitos. Isso favorece bastante. Ter o cuidador bem, cuidador estressado, ele estressa todo mundo, ele não cuida bem, e a família, o grupo ali fica em risco de consequências como, por exemplo, a violência. Tem pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Tanta. Eu queria saber do Dr. Belício por que eu tenho sempre uma dor na minha perna esquerda. Eu estiro a minha perna e ainda fica doendo. Não é todas as vezes. Tenha um bom dia. E aí, doutor Belício? Dor na perna de um lado, perna esquerda, a gente não sabe, assim, comorbidades, idade do paciente, se tem algum fator genético, se na família tem um histórico de alguma doença, mas a principal causa de dor são as dores osteoarticulares, são as dores ósseas, musculares, de tendão, de articulação. Se for na perna toda, a gente pensa numa determinada, e algumas patologias. Se for só na articulação do joelho, do quadril ou do tornozelo, a gente pensa em outras, mas a principal causa nesse tipo de dor são as dores osteoarticulares. Tem mais pergunta? Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, eu queria saber do senhor o seguinte: minha mãe, ela tem um problema do Paxo. Então, ela toma Mantidam e Prolopa. Me diga uma coisa, doutor, faz mal ela tomar Ivermectina? Porque a gente tá em dúvida, assim, se a gente dá ou não. Porque ela quer, por fim na força, tomar, sabe? Com medo dessa doença, sabe? Do coronavírus. Aí, eu fiquei de perguntar ao senhor primeiro, para poder eu dizer alguma coisa a ela. A gente vai e volta e acaba se deparando com a Ivermectina, né? Contraindicação não tem. Se for daquela ala que defende
usar. Quem tem Parkinson não tem problema, desde que prescrito por algum médico. Mas tomando essas medicações e tendo Parkinson por si só, são muito poucas as contraindicações da ivermectina. É até bom a gente reforçar isso. Gestação, mulher grávida, principalmente no primeiro trimestre, crianças abaixo de 3 anos, 2 anos, alguma coisa assim. Quem tem alergia aos componentes da fórmula já teve algum problema, mas são muito poucas as contraindicações. Para a gente não compridar muito o assunto, que é um tema muito polêmico, são poucas contraindicações e esse paciente sim pode tomar. Acho que isso foi até uma deixa para a gente, no próximo programa, falar sobre doença de Parkinson, né? Talvez. Com certeza. Tem mais perguntas chegando? Vou falar? Doutor Belize, bom dia. Aqui é Marlúcio, do sítio Lagoa Seca. Gosto muito de ouvir o seu programa. É por conta de uns dias pra cá, eu tô com um problema assim, quando eu quero abrir minha boca bem muito, e eu não consigo, eu fico com aquilo em cima de mim, pensando que vai acontecer algo comigo. Aí fui para o médico, contei ao médico, ele passou um remédio para mim tomar de noite, para dormir, Clonazepam. Aí eu queria saber se isso tem algum a ver com estresse, porque tem noite que eu não estou dormindo direito. Um bom dia, que Lúcia do sítio Lagoa Seca. Lúcia, forte abraço para você aí, doutor Belize. Excelente pergunta. Ela não está conseguindo relaxar ao ponto de um simples bocejo de abrir a boca, ela não consegue finalizar, ou seja, ela está num nível de tensão alto. Ela está provavelmente sim com estresse, está medicada para isso, né? Esse medicamento ele é um dos medicamentos não tanto assim utilizado para idosos, que a gente tem risco de queda, tem alguns efeitos adversos, a gente tenta manejar de outras formas, mas isso é um sinal, né? Ela não está conseguindo relaxar, está atrapalhando o sono, ela não conseguia nem ter sono, tentava bocejar, abrir a boca e ela não relaxava. Então é sim um estresse, provavelmente um transtorno de ansiedade que está sendo tratado e deve ser tratado, que os riscos de estresse crônico muito tempo são riscos muito altos à saúde física, principalmente, e mental. Tem mais pergunta? Bom dia, doutor Belize. Eu me chamo Gilberto. Também moro no sítio Lagoa Seca. Doutor Belize, é porque eu estou cuidando de uma paciente aqui em casa. Ela teve 6 dias internada, se internou com vômitos e diarreias. Recebeu alta. Agora está aqui. Mas só que ela sente o corpo esmurecido, não tem força nas pernas. Passa a maioria do tempo deitada, dormindo. Aí não se queixa muito. A água amarga na boca dela. O café não tem cheiro. Aí eu gostaria de saber qual é os sintomas realmente para esse tipo de doença. Eu gostaria de saber que o senhor escuta esse áudio e mande uma coisa para mim, uma resposta pelo rádio. Estou escutando. Agradecer aqui a audiência no sítio Lagoa Seca, né? Será que é município de Caicó? Ela não falou. E ele, doutor Belize? Bom, uma paciente que foi internada com vômito, diarreia e está fraca, sem disposição, e ela se queixa de um gosto amargo na boca, uma disgeusia, né? Isso, as pessoas estão com medo, logicamente, do coronavírus. São sintomas pouco frequentes, o vômito e a diarreia, mas existem. E o gosto amargo não é a mesma coisa de não sentir sabor, né? O que as pessoas têm comumente é não sentir o cheiro e o sabor. Ela não está sentindo o cheiro do café, parece, né? Mas é o seguinte, minha amiga, quando a gente é acometido de qualquer doença, principalmente uma doença que expolia, faz a gente perder líquido, faz a gente perder eletrólitos, o vômito e a diarreia deixa a gente muito debilitado, assim vamos dizer. Existe um período de convalescência, que é o período da gente se recuperar desse acometimento. Então, naturalmente, nos próximos dias, já que ela deve ter perdido algumas substâncias, enquanto a homeostase, o funcionamento do organismo não entra em equilíbrio de novo, esses sintomas podem ser comuns. Então é tanto que a gente tenta recuperar essa parte nutricional na medida do possível, essa parte de hidratação, ingerir bastante líquido, se alimentar bem, se possível, às vezes a gente até faz suplemento
polivitamínico com algumas substâncias, o zinco está na moda, mas é uma substância que acelera essa recuperação, essa convalescência. Não são sintomas típicos de Covid, né? Os sintomas típicos tem febre, tosse, cansaço. Só esse vômito e diarreia é pouco provável que seja. Minha orientação é hidratar bem, tentar alimentar bem com fruta, verdura, que isso tem muita vitamina. E se for o caso, alguma medicação que possa acelerar esse período de recuperação, que a gente chama de convalescência. Toda doença, principalmente infecciosa, a gente passa por um período de recuperação depois que ela vai embora. Eu acredito que ela está passando por esse período. Nos idosos, esse período demora mais, principalmente idosos que internam. E principalmente idosos frágeis. Os idosos frágeis são aqueles idosos que têm um mecanismo de resposta a agressões, a infecção, a qualquer evento diferente. Ele responde com um pós-evento mais difícil, ele se recupera muito mais difícil. Idoso frágil, ele quando tem um acometimento, seja por uma simples virose, seja por uma doença mais séria, ele sai com menos capacidade funcional do que antes, sai muitas vezes com a cognição prejudicada muito mais do que outras pessoas que não têm fragilidade, entre outros sistemas osteoarticulares, sai sem conseguir andar, a resposta do idoso frágil. O idoso frágil não é só aquele fraquinho, não, que a gente vê aquela imagem fraquinho, não. Ele tem toda uma capacidade de resposta diferente, isso a nível de mecanismos fisiopatológicos, de hormônio, de outras reações. Ele tem uma capacidade de resposta diferente de quem não é frágil. Minha mãe tem 70 anos, reclama demais de dores em todo o corpo, mas não quer fazer nenhum tipo de exercício. E aí, o que eu faço? Não necessariamente o exercício vai resolver as dores dela. A gente tem que entender que dor tem causa. Então, se a gente não busca causa, não, é uma dor em todo o corpo, isso é dor da idade, esse preconceito que os próprios idosos têm, eles classificam a dor, eles acham que é um problema que todo mundo tem e não é. No programa passado a gente falou bem sobre isso. Dor é doença, dor Jesus não fez, Deus, o Criador, não fez o ser humano para sofrer, viver com dor. Dor, além de prejudicar a qualidade de vida, ela complica outras situações, ela dá estresse, a gente está falando de estresse. A dor, ela atrapalha o sono, ninguém consegue dormir com uma dor de cabeça, com uma dor na coluna forte. E a dor, ela aumenta a pressão, as pessoas tendem a achar que é a pressão que está subindo e causando a dor de cabeça, e na verdade é a dor que está elevando a pressão. Então, dor não é normal. E dor, existem vários motivos, é um sintoma multifatorial. Várias causas contribuem para que o paciente sinta dor. É a dor da artrose, dor do músculo que está contraído, tendão que está inflamado, da cabeça que tá com limite de dor mais baixo, está estressado, diminui o limiar de dor. Então é multifatorial. Assim sendo, a abordagem tem que ser multimodal, em várias modalidades. Você pode identificar as causas, isso que eu falei, não dá pra gente dizer que só o exercício físico vai melhorar. Tem que identificar, é uma dor por artrose, associada a uma má postura, associada a um estresse, a gente tem uma linha de tratamento. Você tem que fazer isso e aquilo. Mas o exercício, por si só, não vai melhorar essas dores. Não é um remédio para todas as dores. Lógico que exercício, em geral, ele melhora dor, principalmente porque libera analgésicos internos, que a gente chama endorfinas, e isso alivia um pouco a dor. Agora, tem alguns exercícios que podem piorar determinados tipos de dor. Por exemplo, caminhar, correr, quem tem osteoartrose, de joelho principalmente, não faz bem, certo? Então, ter cuidado nesse exercício. De maneira geral, o exercício ele dá uma aliviada, mas não fique só no exercício, não vá arrumar uma confusão por causa desse exercício. Não, procure buscar quais são as causas dessas dores e tratar as causas, não só sair de uma maneira geral fazendo exercício que às vezes pode até prejudicar. Mas sem dúvida a atividade física é uma das medidas que a gente orienta para dor crônica, principalmente para dor crônica em pacientes idosos. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia.
Bom dia, Marcos Danta, aqui é um ouvinte sua. Gostaria de fazer essa pergunta, doutor. Quando eu tenho ansiedade, quando eu fico muito ansiosa, só me dá vontade de cantar. Olha aí, interessante. Ela, quando está ansiosa, dá vontade de cantar. E aí? Ela somatiza, né? Dizem que quem canta seus males espantam, né? Então talvez seja um mecanismo de aliviar o estresse. Tem gente que quando está ansioso come demais, tem gente que quando está ansioso não come nada, tem gente que tem diarreia. Então talvez seja um mecanismo de alívio de estresse, de diminuição dessa tensão. Cantar é sim uma forma de aliviar o estresse. Então, quando ela estiver ansiosa, canta à vontade, né? Pode cantar à vontade. Doutor, tenho 34 anos, me chamo Jeane, sinto fortes dores de cabeça, já acordo com dor de cabeça e passo o dia inteiro, tomo remédio, volta novamente. O que devo fazer para essas dores de cabeça constantemente parar? Procurar auxílio médico. Dor de cabeça, a principal causa de dor de cabeça são as cefaleias tensionais, aquelas cefaleias que não são do tipo enxaqueca. Elas são recorrentes, elas são assim, contínuas, elas não têm o caráter de ser pulsantes, dificilmente elas são associadas com náusea, com vômito, dificilmente elas pioram com iluminação, com cheiro, e ela tem esse caráter de ser contínuo, né? Não é intermitente, como a enxaqueca, ela dá crises intensas, que a pessoa vomita, geralmente tem aquele caráter pulsátil, o paciente, por vezes, ele prediz, ele sabe que vai ter uma crise, a famosa a áurea. Então procurar auxílio médico, identificar por que está tendo essa enxaqueca. Pode ser desde um estresse, como a gente está falando, a uma enxaqueca, passando por outras causas de dor de cabeça crônica. Dor tem que ser tratado, não subestime. Atrapalha a concentração, atrapalha o sono, atrapalha o desempenho nas atividades no trabalho. Então tem que procurar fazer uma consulta. Não, fulano está tomando esse remédio, eu vou tomar, e ficar mascarando com analgésico essa dor de cabeça que poderia ser tratada de maneira adequada. Procurar auxílio médico. Quando o ouvinte começou a fazer a pergunta aqui, eu achei que era a diretora de uma rádio ali, né, que está reclamando que há uns 3 meses que vive com dor de cabeça constantemente, né? Dor de cabeça não é normal, né? Você viver com dor de cabeça não é normal, né, doutor? De jeito nenhum. É um sintoma. A dor, na verdade, o ser humano ele tem, o ser humano não, os seres vivos ele tem esse mecanismo de dor como um sinal de alerta. Febre é um sinal de alerta de que seu organismo não está funcionando bem. Então, se você está tendo dor, você pode até tentar conviver com a dor, mas tem alguma coisa causando aquela dor. Dor é um sinal de alerta que deve ser tratado. Por falar em uma diretora de rádio ali, eu queria mandar um abraço para a mamãe que cobrou semana passada um alô. Mandar um abraço aí para dona Maria, ela escuta sempre o programa. Um abraço, dona Maria. Dona Maria. Dona Maria das mora Graças. Aqui mesmo em Caicó. Olha, dona Maria de seu Zé Belize. Um abraço para dona Maria das Graças, viu? Forte abraço para ela. Doutor Belize, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça, se Deus quiser.